Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 19, do verso 4 ao 6. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encher este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Nó, mas vale da matança. Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer aqui uma pequena reflexão bíblica sobre este tema, o lugar chamado Tofete. O povo de Israel tinha pecado terrivelmente, vergonhosamente contra o Senhor, porque estava oferecendo sacrifícios humanos no vale do filho de Inom, chamado também de Tofete. O que é Tofete? Tofete foi transformado em um lugar de maldade, de imundícia, onde ofereciam sacrifícios humanos a outros deuses estranhos. Este lugar era tão terrível que foi chamado por Deus Vale da Matança, pois assim afirma a palavra de Deus: portanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar do sangue de inocentes. Porque edificaram os altos de Baal, porque realmente queimaram os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas vale da matança. Porque dissiparei, ou seja, acabarei o conselho de Judá e Jerusalém nesse lugar, e os fareis cair a espada diante dos seus inimigos, pela mão dos que buscam a vida deles. E darei os seus cadáveres por pastos às aves dos céus, e também aos animais da terra. E porei essa cidade em espanto por assobio, e também por assobio. Todo aquele que passar por ela espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Então, prezado amigo ouvinte, Deus estava irado, porque não existe pecado mais grave do que esse, de que queimar incenso a outros deuses e queimar os seus filhos no fogo, em holocausto a Baal ou a outros deuses. A ira de Deus se acendeu porque encheu este lugar de sangue inocente. Isso era uma prática de feitiçaria e também de idolatria. Isso significa oferecer sacrifícios humanos a Satanás. Deus nunca ordenou isso ao povo de Israel, nem falou, nem subiu ao seu coração. Essa prática é uma prática violenta, de uma forma indescritível. Era uma rebeldia dos filhos de Israel contra Deus. Deus quebrantou e corrigiu o seu povo rigorosamente, usando exatamente a figura de uma botija quebrada. Deus assim explica o que ele vai fazer com o povo de Israel. O profeta Jeremias continua falando por ordem de Deus: e lhes fareis comer a carne de seus filhos, a carne das suas filhas, e
cada um a carne do seu próximo, no dia do cerco e do aperto, em que apertarão os seus inimigos e aqueles que buscam a vida deles. Então, meu amigo, Israel realmente foi cercado, apertado terrivelmente pelos seus inimigos por causa dos seus pecados. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Então, meus amados irmãos e amigos, era uma situação muito triste, muito terrível, e a palavra de Deus continua falando: e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como a Tofete, e as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimarem incenso a todo exército dos céus, ofereceram libações, isto é, sacrifícios humanos a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias a Tofete, onde tinha enviado o Senhor para profetizar, se pôs em pé no átrio da casa de Deus, do Deus de Israel, e eis que ele fala: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a cerviz e não ouviram a palavra de Deus. Então, meu amigo, Deus corrigiu o seu povo, o povo de Israel, para ser um povo monoteísta, um Deus que adorasse um único Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos, e não ser um povo politeísta que adora diversos deuses. Então, meus amados irmãos e amigos, Deus realmente nos fala através da palavra de Deus, lá em Hebreus: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus corrigiu o povo de Israel, ela se tornou realmente uma nação monoteísta para louvar, adorar e glorificar o único Deus, o Senhor do céu e da terra. Se você crê nesse Deus Todo-Poderoso, se você crê no Senhor Jesus, você estará salvo para sempre. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.